Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém. Hoje eu venho trazer uma palavra que está em Lucas 7. O primeiro versículo que eu vou ler é o versículo 11. No dia seguinte, Jesus partiu para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. A primeira coisa que vem me chamando a atenção aqui nessa palavra é que a palavra vem nos falando que Jesus e seus discípulos estão descendo para uma cidade chamada Naim. E eu fui pesquisar o que se chamava Naim. E Naim significa tranquilidade, calma e aconchego. E eu vou ler o versículo 12 agora para vocês. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo do enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. O que eu venho entendendo com esse versículo 12 é que Jesus se aproximando da porta da cidade, aonde a cidade significava aconchego, tranquilidade, calmaria. Ali ele se depara com uma situação um pouco estranha para aquela cidade, porque aquela cidade significava tranquilidade, aconchego. Ele se deparou com o enterro de um filho único de uma viúva, e eu vou ler o versículo 13 agora para vocês. Ao observá-la, o Senhor compadeceu dela e encorajou: não chores. O versículo 12 vem dizendo que ali Jesus desce e se depara com o enterro de um filho único de uma viúva. Na cultura judaica, para quem não sabe, quem sustentava a família era o marido, o homem da casa. E aquela mulher já tinha perdido o marido. E a única esperança que tinha era o filho dela, é o único filho dela, a qual, quando ele crescesse ali, ele sustentaria a sua família, porque a única esperança daquela viúva era aquele filho. Mas o que eu venho entendendo aqui com essa palavra é que aquela esperança que um dia havia na vida daquela viúva foi-se embora, foi tirada da vida dela. E aqui no versículo 13 vem dizendo que Jesus chega nela e fala: não chores. E eu imagino Jesus chegando ali no meio daquela multidão e falando não chore para aquela moça, mas aquela moça já tinha recebido muitos não chores ali naquele momento, porque muitas pessoas chegavam nela e falavam para ela não chorar, porque tudo ia ficar bem. Mas ali chega Jesus, a qual ela nunca tinha visto ele na vida, e ela chega e fala, ele chega e fala, não chores. Mas ali eu imagino ela sentindo algo diferente de Jesus, a qual não tem como explicar. E o versículo 14 vem dizendo que Jesus se aproximou do esquife, a qual carregava o defunto, o filho da viúva. E Jesus exclamou e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que eu venho entendendo com o versículo 14 é que Jesus, ao se compadecer com o pranto daquela viúva, eu imagino ele pensando que a esperança dela não pode acabar. Aquela esperança que um dia estava viva, que ela teria certeza que sustentaria a tua família, um dia esse dia chegou e foi levado a esperança dela embora. Mas ali chega uma esperança maior do que a dela, a qual se chama Jesus. E ali Jesus dá uma nova esperança para ela, porque ali ela não imaginava que Jesus poderia ressuscitar o seu filho, mas ali ele ressuscitaria a esperança, sendo que ele era a própria esperança dela. O que eu venho trazendo para isso nos dias de hoje, que muitas das vezes as nossas esperanças se acabam por pouca coisa. Em vez de a gente permanecer firme no Evangelho, a nossa esperança acaba. Fala, não chores. Mas ali eu imagino ela sentindo algo diferente de Jesus, a qual não tem como explicar. E o versículo 14 vem dizendo que Jesus se aproximou do esquife, a qual carregava o defunto, o filho da viúva. E Jesus exclamou e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que eu venho entendendo com o versículo 14 é que Jesus, ao se compadecer com o pranto daquela viúva,
Eu imagino ele pensando que a esperança dela não pode acabar. Aquela esperança que um dia estava viva, que ela teria certeza que sustentaria a tua família, um dia esse dia chegou e foi levado a esperança dela embora, mas ali chega uma esperança maior do que a dela, a qual se chama Jesus. E ali Jesus dá uma nova esperança para ela, porque ali ela não imaginava que Jesus poderia ressuscitar o seu filho, mas ali ele ressuscitaria a esperança, sendo que ele era a própria esperança dela. O que eu venho trazendo para isso nos dias de hoje, que muitas das vezes as nossas esperanças se acabam por pouca coisa. Em vez de a gente permanecer firme no Evangelho, a nossa esperança acaba. O que eu venho trazendo aqui para os dias de hoje é que a gente pode estar como aquela viúva que perdeu as esperanças, que perdeu tudo que ela tinha na vida. Mas aí eu venho dizendo para você aqui na sua vida que existe um Jesus a qual se compadece pelo nosso pranto, a qual, se a gente tiver um coração contrito e quebrantado na presença dele, ele vai se comover e vai fazer algo para ressuscitar essa esperança, assim como ele fez com essa viúva. E a viúva não esperava que a esperança dela fosse voltar à vida, sendo que Jesus era a própria esperança. É uma coisa incrível isso, porque a esperança de alguém estava morta, mas ali na frente dela a própria esperança estava ali. Então eu digo, a sua esperança pode estar morta, mas ali eu conheço alguém chamado Jesus, a qual é a própria esperança, a qual ele pode trazer a sua esperança de volta. E ali a sua vida, chamada Naim, vai voltar a ser tranquila. Vai voltar a ser chamada calmaria, tranquilidade, lugar de aconchego para a sua vida. E a palavra que eu quero deixar hoje na vida dos irmãos é que Jesus é a única esperança. Jesus pode ressuscitar a esperança da sua vida, ele pode fazer algo para a sua vida. É a palavra que eu quero deixar hoje na vida dos irmãos. Amém?